Então vamos aos novos conceitos, imperativo, hipotético e categórico. Vamos ao primeiro, ao que é o imperativo. O imperativo é aquilo que ordena a sua ação. Então todo imperativo é uma ordem, certo? Quando Kant está falando, fazendo a sua filosofia moral e falando dos imperativos, ele está dizendo assim, o imperativo é aquilo que move a tua ação, aquilo que ordena a tua ação. E ele pode ser de dois tipos, o hipotético e o categórico. Vamos ao que o próprio Kant diz no texto. Eu deixei o texto para vocês, novamente, trecho desse texto para vocês, tá bom? Da fundamentação da metafísica dos costumes. Tá aí. Então, eu não vou dizer qual é o parágrafo, porque senão eu teria que ficar abrindo o arquivo. Mas dá uma olhadinha lá, procura o parágrafo, ele começa exatamente como eu vou dizer agora. Ele diz o seguinte. Deixa eu ver que eu tô na página errada. Vamos lá. Ora, todos os imperativos ordenam hipotética ou categoricamente. Os hipotéticos representam a necessidade prática de uma ação possível como um meio de alcançar qualquer outra coisa que se quer. O imperativo categórico seria aquele que nos representasse uma ação como objetivamente necessária por si mesma, sem qualquer relação com outra finalidade. Vamos voltar, né? Vamos ler com calma. Ora, todos os imperativos ordenam hipotética ou categoricamente. Então vamos lá. Todos os operativos ordenam. Barra. Então o que é um imperativo? Aquilo que te ordena a fazer alguma coisa, certo? Eles te ordenam como? Hipotética ou categoricamente, diz o texto. Hipotética. Quando é que o imperativo? Quando é que aquilo que te ordena agir é hipotético? Representa a necessidade da prática de uma ação possível como meio. A ação é possível como meio para alcançar qualquer outra coisa que se quer. Então, o meu imperativo, ou seja, aquilo que me move a uma ação, que me ordena a agir, ele é hipotético quando a minha ação é um meio, quando o que me move a ação é um meio para alcançar alguma coisa. Exemplo, me aproximei de alguém porque eu quero passar na prova. Sabe aquele amigo que você, né, aquela pessoa assim, vou fazer amizade com o fulano. Qual é meu interesse na amizade com o fulano? Interesse, olha a palavra interesse. A minha vontade é boa quando movida por interesse, segundo Kant? Não, tá? Qual é meu interesse na amizade por fulano? Eu quero alcançar boa nota na prova, porque eu sei que fulano é bom em filosofia. Então eu vou grudar em fulano. Meu imperativo é hipotético. A minha ação é moralmente boa, segundo Kant? Não necessariamente, ok? Então, quando é que uma ação tem valor moral? Ela pode até ser uma boa ação. Tipo, foi bom pra mim, foi bom pra fulano, né? Fulano, ao me explicar, ele aprendeu mais a matéria. Então, a gente, além de de eu aprender mais, deles também desenvolver melhor a capacidade dele. E, sem dúvida nenhuma, ensinando, você também aprende, né? Nós ainda estabelecemos uma relação boa, amigável, pô, que legal, né? Meu interesse era um e acabei ganhando muito mais do que isso. Ganhei um amigo. Mas aquilo que move a minha ação tem valor moral, segundo Kant? Não, não tem valor moral. O resultado foi bom, mas não tem valor moral no imperativo hipotético. Então, a minha vontade não é boa, ok? Quando é que um imperativo é categórico? Vou usar o mesmo exemplo, mas vamos voltar ao texto. O imperativo categórico seria aquele que nos representasse uma ação como objetivamente necessária por si mesma, perdão, sem relação com qualquer outra finalidade. Vou voltar ao texto. O imperativo categórico seria aquele que nos representasse uma ação como objetivamente necessária por si mesma, sem relação com qualquer outra finalidade. Ou seja, quando aquilo que move a minha ação é a ação em si e não alcançar alguma coisa. Não é o interesse por outra coisa, mas é a ação em si mesma. Então eu me aproximei por fulano única e exclusivamente pela amizade dele. Eu quero me aproximar por fulano porque eu quero fazer amizade com ele. Ou seja, a minha ação, o fim dela é ela mesma e ela não é um meio para alcançar uma outra ação. Nesse caso, a minha vontade é boa, segundo Kant, sim. A minha ação tem valor moral, segundo Kant, sim. Então, quando é que uma ação tem real valor moral? Quando o meu imperativo ele não é hipotético, quando aquilo que me move a ação, praticar uma ação, não é que a ação seja um meio para alcançar uma coisa, mas é o valor da ação em si mesmo. Quer ver só um exemplo? Segundo exemplo, estudar para passar na prova. Ai, que saco, detesto filosofia, mas tem que passar na prova, então peraí que eu vou pegar e vou estudar. Tirei 10. Minha ação tem valor moral? Segundo Kant, não. Minha vontade é boa? Segundo Kant, não. Agora, estudar pelo valor de estudar em si mesmo. Eu vou estudar porque estudar é bom em si mesmo, porque me gera conhecimento. Então, só pelo valor do estudo.
Independente se vai ter prova, se não vai ter prova. Eu quero saber se vai ter prova de filosofia, se vai ter AS, se não vai ter AS, se vai ter AP, se não vai ter AP. Isso vai me agregar conhecimento e isso já é o valor em si mesmo. Neste caso, e exclusivamente nesse caso, a minha ação tem valor moral, segundo Kant, ok? E a minha vontade é uma vontade boa. Aquilo que move a minha ação é um imperativo categórico e não hipotético, tá? Mas, como é que eu vou saber que o meu imperativo ele é categórico e não hipotético em cada uma dessas ações? Professora, como é que eu vou descobrir que a finalidade está em si mesma, a finalidade não está em si mesma? Não tem como. Em cada ação eu vou ter que procurar saber o que Kant diz sobre aquela ação. Kant vai dizer o seguinte: existe uma máxima ou um princípio que eu devo estabelecer todas as vezes que eu vou agir. Se a minha ação está dentro desse princípio, ele faz uma fórmulazinha, digamos assim. Se minha ação segue essa fórmula, meu imperativo é categórico. Se ela não serve essa forma, a minha ação não é moral, então eu não devo fazê-la. Ou melhor, eu não devo fazê-la. Desculpem. Como é que eu faço, professora? Kant vai dizer o seguinte, volta no texto também, tá? Esse aqui, se eu não me engano, é o último parágrafo. Se não é o último, tá lá no final. O imperativo categórico, diz ele, é, portanto, um único, perdão, que é este, abre aspas, age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Age apenas, ou seja, toda a sua ação deveria ser movida dessa forma, toda a sua ação deveria ser por dever e não por interesse, toda a sua ação deveria ser movida por um imperativo categórico e não por um imperativo hipotético, não como meio para alcançar alguma coisa, né, para que a sua ação fosse moral, ou para que a sua ação seja moral. Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne universal. Máxima, como eu falei, é princípio. Então, toda vez que eu vou agir, eu digo assim, a máxima que move a minha ação, o princípio que rege a minha ação, pode ser uma lei universal? O que é uma lei? Uma lei é o que todo mundo deve fazer, por isso é lei, certo? Então, assim, se a lei diz você não deve matar, você pode matar? Não, eu infringi uma lei. Então, todo mundo, quando a gente estabelece uma lei, todo mundo deve agir de acordo com aquela lei. É isso que Kant está querendo dizer. Você, quando age, você tem que querer que o princípio que move a sua ação possa ser lei, ou seja, possa ser válido para todo mundo. Você deve querer que todas as pessoas pratiquem aquela ação. Fundo no fundo, é aquela ideia que acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, tipo assim, não faça para os outros aquilo que você não quer que faça para você mesmo, que seja feito para você, tá? Então, assim, a ideia é essa, mas o princípio vai um pouco além, porque a gente está falando de lei, né? Ele está falando de universalidade. Então, duas coisas são importantes no imperativo categórico kantiano. Ele pode ser lei, ele deve poder ser uma lei. Então, toda ação minha, ela deve poder formular uma lei que seja universal, não só para um grupo, não só válida para, sei lá, para os alunos do colégio militar, para as mulheres, para os homens, para as crianças, não, para todo mundo, ok? Vamos aos exemplos para poder tornar a situação mais clara e conseguir finalizar o vídeo com a explicação. Por exemplo, uma ação, vou agir, né? Falei, toda vez que eu for praticar uma ação, eu devo, para saber se o imperativo que me move é categórico ou não, eu devo perguntar. Como eu não tenho como analisar cada caso a caso que deve ser feito, existe um princípio universal válido para todos, ok? O princípio universal é esse, age de tal modo que a máxima da tua ação possa ser uma lei universal. Então eu devo me perguntar, a máxima que rege a minha ação, a máxima que move a minha ação, pode se tornar uma lei universal? Exemplo, quero mentir. Faltei a prova de filosofia, e aí eu vou falar o que para a professora? Se eu falar a verdade, que eu faltei porque eu dormi até mais tarde, ela não vai deixar eu fazer a prova, mas eu quero que ela deixe que eu faça a prova. Então, meu imperativo pode ser hipotético, a minha ação pode ser um meio para alcançar uma finalidade, certo? Querer fazer a prova. Ou o meu imperativo pode ser categórico. Mas como eu sei que o meu imperativo é categórico? Que a minha ação, que a minha fala pode ser um fim em si mesmo. Então, como eu sei o que eu devo dizer à professora? Se eu devo ou não devo mentir?
A máxima que rege a minha ação pode se tornar uma lei universal? Age de tal modo que a máxima da tua ação possa se tornar uma lei universal. A máxima que rege a minha ação, o princípio, qual é? Mentira. Eu vou mentir. Eu vou dizer à professora que eu perdi a prova dela porque eu tive uma dor de barriga na hora da prova. Então, passei muito mal, vomitei, tipo, dor de barriga, parará, pereré, pão duro, eu não consegui fazer a prova. Não tem como controlar, ela vai ter que me dar uma segunda chamada. Bom, mentir pode se tornar uma lei universal? O princípio que rege a minha ação, a mentira, pode ser uma lei universal? Vamos fazer uma lei universal com a mentira. Todos devem mentir. É uma lei? Sim, é um dever a ser cumprido, certo? É universal? É, todos, né? Então, é válida para todo mundo, na verdade, ela é necessária para todo mundo. Todos devem mentir é uma lei universal. Princípio da minha lei universal, a mentira. Máxima da lei universal, a mentira. Então, eu quero fazer uma ação particular, eu quero mentir para a professora, certo? Com uma finalidade específica. Bom, o que eu faço para saber se minha ação se é um imperativo categórico ou hipotético? Eu vou submeter a minha ação à minha máxima, né? Ao princípio universal. Então, o princípio que rege a minha ação deve se tornar uma lei universal. Age de tal modo que a máxima da tua ação seja uma lei universal. Todos devem mentir? Se a gente fizer uma sociedade em que todos devam mentir, como é que vai ser? Para agora e pensa numa sociedade em que todos devam mentir. É possível que essa sociedade exista? Toda fala sua tem que ser mentira o tempo todo. Imaginem que vocês estão assistindo esse vídeo há 14 minutos e 47 segundos e tudo que eu falei até agora é mentira. Porque eu tenho que seguir uma lei, certo? E essa lei é que eu devo mentir o tempo todo. Ou seja, vocês não podem acreditar em nada do que eu digo até agora. Vocês estariam assistindo esse vídeo? Estariam participando de qualquer aula no AVA? Estariam assistindo qualquer noticiário na televisão? Estariam conversando com alguém? Não, ninguém conversaria com ninguém, porque nem todo mundo saberia que tudo que está sendo dito é mentira. Portanto, isso invibializaria a comunicação. Portanto, uma ação particular de mentira, né, cujo princípio seja a mentira, ela não pode ser um imperativo categórico, porque ela não pode ser universalizada. Então, qualquer ação particular que não possa ser universalizada, ela não é um imperativo categórico, ela é um imperativo hipotético, porque ela é movida por um interesse. Ela serve para mim, mas não serve para os outros. Eu quero ela para mim, mas eu não quero ela para os outros. Eu não quero ser enganada, mas eu quero enganar. Eu gosto de ser enganado? Não, mas eu quero enganar. Isso não vale como imperativo categórico, tá? Para finalizar, eu vou dar um segundo exemplo. Roubar. O exemplo da mentira é usado pelo próprio Kant, o do roubo também. Eu botei, eu acho que o da mentira no texto, tá? Bom, imaginem que eu queira roubar alguma coisa. Eu queira pegar uma coisa que não é minha. Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. Uma garrafinha. Não, vou lá buscar a garrafinha, não. Vou pegar um exemplo mais perto. Aqui. Um carimbo. A professora levou um carimbo para a sala. Eu já usei um desse no caderno de vocês, né? Alguns de vocês não têm uma memória muito boa sobre. Tá escrito parabéns, mas alguns de vocês não têm uma memória muito boa sobre esse carimbo. Vão lembrar da aula. Vamos lá. A professora botou o carimbo de parabéns no caderno do colega e não colocou no meu. Poxa, mas eu queria tanto que o meu caderno tivesse, né, carimbado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, né, no meio das coisas da professora. Poxa, a finalidade da minha ação é boa, poxa. A professora não deu carimbinho e eu mereço. Eu copiei tudo, eu fiz tudo certinho, eu participei da aula. Não tô fazendo nada demais, gente. Só tô pegando, depois eu devolvo, tá? Depois eu devolvo. Só vou pegar o negócio da professora sem ela saber, que senão ela não vai deixar, né? Roubar, furtar, né? Ou pegar uma coisa. Vou mudar a expressão. Pegar uma coisa que não é sua, né? A gente chama isso de roubo, de furto, né? Esse imperativo ele pode ser categórico. Então, toda vez que eu vou fazer uma coisa, eu paro e penso. Ah, poxa, mas não é nada demais. Eu só tô pegando o negócio da professora porque eu queria carimbar o meu caderno, né? Não tô fazendo nada demais. Mas aí eu paro e penso, será que eu não tô fazendo nada demais? Vamos lá, qual é o princípio que rege a minha ação? Pegar uma coisa que não é minha, certo? Vamos universalizar o princípio? Vamos usar a máxima kantiana? Vamos usar a fórmula, perdão, kantiana? Age de tal modo que a máxima da tua ação possa se tornar uma lei universal. A máxima que rege a minha ação, pegar uma coisa que não é minha, furtar, roubar.
Vamos fazer uma lei? Vamos fazer uma lei universal com esse princípio? Vamos. Todos devem furtar. Imagina uma sociedade onde furtar ou roubar fosse uma lei universal, válida para todos. Todos deveriam pegar o que não é seu. Portanto, ninguém teria nada. Nada seria de ninguém. E o pior, tudo aquilo que você pensa ser seu seria tomado o tempo todo. Inviabilizaria a própria noção de propriedade. Então, ninguém teria casa, ninguém teria livro, ninguém teria celular, ninguém teria alimento, ninguém teria nada. Porque o tempo todo as pessoas estariam saqueando umas às outras. Seria possível uma sociedade assim? Não. Então, isso inviabilizaria a própria convivência social, que determina que existem leis, que existem regras de um bom comportamento na sociedade. O que deve determinar essas leis? O próprio raciocínio humano. Então, quando o raciocínio diz que uma ação eu quero para mim, mas eu não quero para os outros, ela não é uma boa ação de convivência social. Portanto, eu estou agindo segundo interesses e não segundo o dever. Portanto, meu imperativo é hipotético e não categórico. Ou seja, quando eu roubo, quando eu minto ou quando eu faço qualquer coisa que não possa valer para todo mundo, mas que eu quero que valha só para mim, a minha ação não tem valor moral. A minha ação não segue o imperativo categórico. A minha vontade não é boa. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Se tiverem dúvidas, deixem lá no fórum. Beijo, beijo. Bye, bye.